A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que nos diz o seguinte: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, hoje em dia, eu acho que parece até meio clichê falar isso aqui, eu fico sem jeito de falar, mas é a verdade ela tem que ser dita, Nós vemos um evangelho triunfante, aonde a gente ouve pregadores falar que nós vamos vencer, aonde nós ouvimos falar que Deus vai nos entregar a chave de apartamento, aonde Deus vai nos enriquecer, vai cobrar as pessoas que nos fazem mal. Quero dizer para você que até certo ponto tudo isso tem um certo realismo, Uma pessoa que se dedica à obra, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, Que aquelas pessoas que se dedicarem a Ele, de certa forma, receberiam algumas coisas, bens em vidas, Mas nós sabemos que o Evangelho não é sobre triunfar. O Senhor Jesus Cristo, que foi o auge do Evangelho, o mestre, o guia, o exemplo perfeito de como nós cristãos devemos ser, nos portarmos, agirmos e vivermos, Porque nós bem sabemos que o Evangelho é um método de vida, é um estilo. A maioria das pessoas interpretam o Evangelho como apenas uma Bíblia, que a gente lê uma história bonita, uma palavra consolante, Mas não é isso. O Senhor Jesus Cristo, através dessa palavra, ele diz o seguinte: se alguém quer, ou seja, o Senhor Jesus Cristo não vai obrigar absolutamente ninguém a seguir a Ele. Mas se eu e você quisermos seguir a Ele, nós devemos negar a nós mesmos, Mas por que negar a mim e a você, Esse é uma das maiores perguntas que eu acho que toda a humanidade deve se fazer. Por quê? Porque a concupiscência da nossa carne, nosso instinto humano, cobiça coisas que nos afastam de Deus, E a maior prova disso foi Adão. O que fez com que Adão fosse banido do paraíso? Foi o desejo, a curiosidade, a concupiscência de experimentar o fruto proibido, E assim é comigo e com você. Tem coisas que eu e você queremos experimentar, queremos conhecer, queremos desfrutar, Que vão nos afastar da presença de Deus, que vão quebrar a nossa comunhão com Ele, que vão nos tornar inimigo de Deus. Então, esses desejos humanos, malignos, pecadores, imundos, eles devem ser contidos por mim, por você, Porque senão nós vamos virar inimigo de Deus, É impossível andar com o Senhor Jesus Cristo, possuir o Espírito Santo, ter comunhão com Deus Pai, se nós vivemos uma vida de promiscuidade, de mentiras, de contendas, de inveja, de luxúria, de prostituição, de adultério. Não tem como se relacionar com Deus. Deus é santo. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus é santo e nós devemos imitar a santidade de Deus, Então, se eu e você quisermos ter qualquer relacionamento com Deus, nós devemos nos santificar para que possamos andar na graça, no favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, e para que possamos ser salvos, E o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: e tome cada dia a sua cruz, Esse evangelho, suposto evangelho triunfante que nós vemos por aí, ele promete que todo aquele que seguiu o Senhor Jesus Cristo e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, vai, já falei aqui, enriquecer, vai ter um relacionamento bacana, vai ter uma saúde boa, Nós sabemos que até certo ponto isso tem um pouco de fundamento. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, eles são realmente, provedores, eles cuidam, eles zelam, eles protegem. Mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre salvação, arrependimento de pecados, santificação, O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que não foi exatamente assim, mas eu estou citando como eu lembro, Ou seja, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos nos relacionar com Deus. Nós devemos buscar a nossa salvação, a nossa santificação, o arrependimento dos nossos pecados, e através dessa excelente relação que nós
tenhamos de submissão, porque o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, né? Negue-se a si mesmo, né? Se a gente quiser vir após ele, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai ser o nosso mestre. Não é à toa que inúmeras vezes na Bíblia ele é chamado de mestre, porque ele deve conduzir, ele deve guiar, ele deve apontar, ele deve iluminar para onde e como e quando, né, a nossa vida vai seguir, né? Então, nós devemos sermos totalmente submissos ao Senhor Jesus Cristo. Ele, através da palavra, através de profetas, através de dons espirituais, através de louvores, ele vai nos guiar, ele vai nos orientar, como nós devemos viver, né? Com quem devemos nos relacionar, enfim, ele vai realmente ter uma relação conosco, né? E nós com ele. Então, nós devemos sermos submissos ao Senhor Jesus Cristo, né? E aí sim, com essa relação excelente de obediência, de submissão, de santificação, né? É impossível não receber bênçãos terrenas de Deus. Lá no Salmo 84, vamos pegar aqui a Bíblia no Salmo 84, diz que Deus não negará bem algum àqueles que andam em retidão. Vamos ver aqui. Olha só o que Deus diz lá no Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão. Meus irmãos, como eu falei aqui, né, Deus, ele abençoa sim, né? Nós sabemos que Deus é um Deus provedor. Eu que o digo, eu já recebi tantas bênçãos, tantas providências, tantos livramentos de Deus, eu sei que Deus cuida, que Deus protege, né? Mas para que nós venhamos usufruir das bênçãos, das maravilhas que Deus pode fazer, né, e dar uma vida em abundância, porque o Senhor Jesus Cristo disse, né, que veio para dar vida em abundância. Mas para que nós possamos receber tudo isso, é necessário renunciar ao mundo, negar absolutamente todo mundo, nos santificarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, obedecermos, sermos submissos a Deus, né? Sermos guiados por Ele, buscar nossa salvação acima de tudo, né? E eu vou dizer para você por que nós devemos buscar nossa salvação acima e primeiro do que tudo. Porque a salvação é a única coisa eterna. O carro que você tem vai ser consumido, um dia vai ser consumido. A casa que você tem não é eterna. O dinheiro que você tem não é eterno. O seu marido, a sua esposa não são eternos. Os seus filhos não são eternos. Nada, nenhum tipo de bênção que Deus pode dar para mim e para você nessa vida é eterno, né? Então, Ele, porque Deus é inteligência, Deus é espírito, e nós sabemos que o espírito é o intelecto, é o mais alto nível de inteligência, né? Ele nos recomenda que nós buscamos o que é eterno, que é duradouro, que é a nossa salvação, é a nossa comunhão, é o nosso relacionamento, né? É a nossa proximidade com Deus, é reservar a nossa vaga na cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para a igreja dele, para que o dia que ele vier julgar a humanidade, ele venha dar a você o galardão, né? O seu espaço na cidade de Jerusalém, da nova Jerusalém que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os crentes, né? Dê para você a recompensa pelas suas obras, por ter se arrependido dos seus pecados, por ter aceitado Ele como seu único e suficiente Salvador, né? E aí sim, meu irmão, aí você vai arrebentar. Você vai arrebentar, eu tenho certeza, né? Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza já venceu o mundo, assim como o Senhor Jesus Cristo venceu, né? Ele venceu a morte. Ele não só venceu o mundo, mas ele venceu a morte. Você quer ter sucesso, quer arrebentar no mundo? Busque a sua santificação, a sua salvação e o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja convosco nesse dia de hoje.